Existe um hábito diário que nós podemos implantar e que transforma vidas e negócios. É uma simples mudança que pode resolver uma infinidade de problemas e abrir portas novas para o seu futuro. O problema que a gente quer resolver através desse novo hábito é o fato de que a nossa mente é extremamente volátil. Nossos pensamentos eles são esquecidos com facilidade e as ideias que a gente vai tendo aí durante o dia, elas vão sendo perdidas. E o que nós precisamos então? Algo que nos permita registrar esses pensamentos mais importantes que a gente vai tendo e evitar que a gente se perca no meio deles ou que nós nos esqueçamos das conclusões que a gente vai chegando. Com isso, a gente deixa de quebrar essa cadeia de pensamentos que pode nos levar a uma solução nova, um negócio novo, um pensamento novo. Por exemplo, perguntas a serem respondidas ou ideias que vamos tendo no momento, ou pendências que não podem ser esquecidas. Preciso lembrar de comprar alguma coisa, não posso esquecer de ligar para alguém e assim por diante. Ou nomes de pessoas que nós vamos encontrando, nós não queremos esquecer. Ou respostas que nós encontramos para as nossas perguntas e várias outras. Bom, a solução, como você já está imaginando, é o uso contínuo do seu Moleskine. Esse é o hábito transformador e eu quero incentivar cada um de vocês a perseverar na formação desse hábito. Então vou dar aqui alguns exemplos de anotações. Eu vou tirar fotos do meu próprio Moleskine para mostrar para vocês. Aí em cima do lado esquerdo você vai ver algo que você já conhece. Perguntas binárias. Lembra que a gente aprendeu sobre isso? Então o que tem sido bom? O que tem sido ruim? O que eu faço bem feito? O que eu não faço bem feito? O que eu quero? O que eu não quero? Do lado direito nós temos aqui um mapa mental, os mind maps, né, que são explorações de ideias. São exemplos de uso do Moleskine. Perguntas que vão sendo respondidas. Por exemplo, no dia 2 de maio, no dia seguinte ao nosso primeiro encontro, eu fiz a seguinte pergunta: como que eu poderia estimular o uso imediato dos conceitos aprendidos no grupo de mentoria? Então, meu pequeno brainstorm aí, postando minhas perguntas no grupo, postando os mind maps que usei para desenvolver o conteúdo de ontem, que ontem foi dia 1º, né, nesse dia daí, e eu fiz isso para vocês, postando as histórias do Van Phillips, Arthur Guinness e outros, já postei a história do Van Phillips, mandando o link para a mensagem, resolvendo crise através de perguntas, que eu já fiz para vocês também. Na verdade, eu gravei um novo vídeo e mandei o link para vocês, ou seja, são ideias que foram sendo anotadas. Outro uso muito importante, anotação de pendências. E para anotar minhas pendências, eu coloco um quadradinho do lado esquerdo. Por quê? Quando eu vou folhear meu Moleskine para rever o que está pendente, os meus olhos já vão procurando por esses quadradinhos, esse que você está vendo aqui do lado esquerdo. Cada quadradinho desse significa uma pendência, uma coisa, uma tarefa que eu tenho que fazer e não posso esquecer de fazer. Então, coloco um quadradinho branco, ponho o que é a pendência. Por exemplo, eu estou aqui fazendo... executando essa tarefa daqui nesse momento. Depois que eu acabar, eu vou colocar um ticketzinho aqui. Então os tickets são para me lembrar que eu já fiz aquilo lá. Então quando meus olhos rastreiam o Moleskine, eu vou procurar automaticamente por esses quadradinhos em branco para saber o que são pendências que ainda não fiz. Isso daqui me ajuda tremendamente, muito, muito importante. Outra coisa, esse daí eu anotei em inglês, mas eu sempre coloco... tempo em tempo eu coloco lá, geralmente diariamente eu coloco lá uma pergunta, uma burning question, uma questão ardente, ou seja, eu preciso achar a resposta para essa pergunta, eu não posso esquecer dela. Então eu anoto lá a minha questão ardente, minha burning question. É outro uso do Moleskine também que para mim é bastante importante. Outra coisa que eu anoto são conclusões que eu vou chegando, lendo livros, assistindo documentários ou mesmo assistindo vídeos instrutivos no YouTube, como alguns de vocês já têm postado. Eu chego a conclusões, então para que eu não perca essas conclusões que são importantes, eu anoto as conclusões do meu Moleskine em algum lugar. Outra coisa importante que eu anoto, algo chamado próximos passos. Ou seja, tudo que a gente precisa na vida é uma direção e saber qual que é o próximo passo, não é verdade? E daí, depois do próximo, o próximo, e depois o próximo, e assim a gente vai caminhando naquela direção. Isso daí simplifica muito o processo. Então, meus próximos passos, nesse dia que eu anotei aqui, era alvos para o segundo trimestre, a rever a data de mentoria da primeira reunião, que já aconteceu. Então, isso daí para mim não me perder com coisas que estão lá muito distantes, eu focar hoje naquilo que precisa ser feito hoje, e que são os próximos passos para que eu possa progredir na direção
dos meus alvos. Por falar em alvos, logo abaixo tem aqui alvos para o segundo trimestre e assim por diante. Outra coisa que eu faço, desenhinhos de pessoinhas, né? Como esse daqui embaixo. Desenho mal feito, não tem importância. Mas eu estava lendo um livro sobre decisões e eu aprendi algo muito importante e eu anotei aqui. Então, como que a gente faz decisões e como que essas decisões elas se perdem depois, você vai dormir e tal, daí você tem que recomeçar aquele processamento todo que te levou, aquele momento emocional que te levou a tomar aquela decisão. Isso daí eu achei extremamente importante, então eu anoto, e o fato de que eu uso desenho, mesmo que seja mal feito, isso daí ajuda a gravar o conceito, ajuda a formular novos conceitos também, assimilar aquilo que está sendo dito e a ter novas ideias também para mais para frente. Outra coisa que eu faço, tá vendo que está escrito MSG aqui? Isso daqui são meditações, preparações para mensagens, algo que eu estou lendo, por exemplo, na Bíblia, isso daqui eu estava lendo a Bíblia, e foi através dessa meditação daqui que eu gravei aquele vídeo para vocês, mostrando lá como é que Deus usa perguntas o tempo inteiro na Bíblia para resolver crises e caos. Então, tá aqui a anotação, estava lendo Gênesis 1, depois 2, depois 3, fui lembrando, fui perguntando e fui chegando a conclusões. Isso daqui me ajuda também a não me perder depois, ou a perder essas informações que para mim são preciosas e esquecer delas depois. Outra coisa, embora eu tente organizar o meu caderno o máximo possível, eu não me preocupo muito, por exemplo, se eu tinha concluído esse quadro daqui e lembrei que eu tinha que acrescentar algo. E essa página daqui eu já tinha começado a escrever nela. O que eu fiz? Faz um quadrado aqui meio esquisito, eu saio escrevendo aqui do lado para não perder a conexão de um com o outro. Esse daqui é um desenho que eu vou falar mais na próxima vez que a gente encontrar, ou talvez no vídeo, não sei ainda. Mas muito importante, nossa vida é sempre de transformação de caos em ordem, usando processos para isso. E isso é empreendedorismo. Aqui em cima tem um exemplo de Question Storm, ou seja, quais são as perguntas que eu deveria fazer na primeira fase? Suposições a serem validadas. E aqui eu anoto então perguntas, não respostas, mas perguntas. Por exemplo, algum nicho mal atendido ou que ofereça uma grande vantagem, tipo 10 vezes. Eu tenho acesso aos recursos para resolver essas dores do cliente. Esse nicho está disposto a pagar pelos meus serviços, quanto, como eu vou testar esse... Aqui eu estava analisando uma possibilidade de prestação de serviço e então eu estou tentando responder, eu estou tentando gerar as perguntas que eu vou ter que responder depois. É a Question Storm. Então, Question Storms são fundamentais, eu uso muito, tenho usado muito, como eu já disse para vocês. Ideias para resolver problemas, eu gosto de usar mind maps, como eu mostrei para vocês. Isso daqui é um pequeno mind map, aí em cima um mapa mental. Quem mais? Perguntas do tipo, qual é o próximo passo? Pendências que eu não posso esquecer. Ideias de novos negócios ou produtos. E eu uso também como um diário de bordo. O meu cunhado é piloto e ele me contou uma vez que todo avião tem que ter um diário de bordo, ou seja, é um caderninho parecido com esse que nós temos, onde ele tem que registrar todas as ocorrências daquele voo. Por exemplo, problemas, emergências, luzinhas que acenderam no painel, qualquer coisa que fugiu do ordinário tem que ser anotado ali. Então o seu Moleskine pode ser usado para isso também. Você está passando por um problema, você vai fazer anotações lá desse problema, para que você possa depois refletir como que ela pode ser, esse problema pode ser resolvido, e que ele não se repita novamente também. Você não coloque a sua vida em risco ou a vida de outras pessoas em risco. Diagramas, gosto demais de diagramas porque você usa partes diferentes do seu cérebro também para isso. Desenhos de pessoinhas, a gente se identifica imediatamente, mesmo que seja só de pauzinho ou estrelinha, como esse que eu já mostrei para vocês aí. E funciona muito bem. Bom, finalmente, como que a gente adquire um novo hábito como esse que eu acabei de descrever para vocês, o hábito de usar o Moleskine o tempo inteiro? Primeiro, é necessário encontrar alguma forma de prazer nesse hábito. A minha forma de prazer é olhar para o que eu fiz, eu tento colocar uma letrinha organizada lá, bonitinha, fazer desenho. Aquilo lá eu vejo como uma realização minha, é uma criação, é como se fosse uma obra de arte que eu estivesse criando ali naquele momento. Então aquilo lá me dá um certo prazer, de ver que eu produzi alguma coisa e que vai ser útil para mim, vai ser importante nas próximas decisões, quando eu tiver que rever conceitos e assim por diante. Então esse é o primeiro passo.
é criar uma forma de prazer, achar uma forma de prazer. O segundo passo é você tem que criar um gatilho para acionar a execução do hábito. O meu primeiro gatilho é: eu acordo, faço um café e já pego meu Moleskine, minha caneta. Eu uso uma caneta da Unipin, parecida com aquela que foi distribuída na mentoria, de 0.05, uma caneta bem fininha e é de nanquim. Ela é mais áspera para escrever, mas eu gosto do resultado dela, porque o traço é bem fininho. Então, mas eu uso esse gatilho do começo do dia para começar a usar o Moleskine. Mas daí eu continuo, eu levo ele para o trabalho, eu trabalho com o meu Moleskine do lado, e eu tenho 2 Moleskines, um para anotar assuntos relacionados ao meu trabalho ali durante o dia, e outro que é esse Moleskine que eu uso o dia inteiro, onde eu anoto ideias de novos negócios e assim por diante. Mas ele fica ali do meu lado. Por quê? Você muda o ambiente, você cria um ambiente propício para a execução e continuidade daquele hábito. Então, primeira coisa, encontrar prazer no hábito. Segundo, encontrar gatilhos. Então, gatilhos para mim, começo do dia, segundo gatilho, toda vez que eu tenho uma ideia, toda vez que eu tenho uma pergunta, toda vez que eu lembro de uma tarefa a ser executada, toda vez que eu quero registrar o nome de alguém para mim não esquecer depois, eu anoto no Moleskine. São então meus gatilhos. E terceiro, finalmente, é a repetição. Você tem que repetir essa ação até que se torne algo automático. Para mim, já virou automático. Eu já tenho o costume de anotar tudo no Moleskine, porque já faz muito tempo que eu faço isso. Então, esse é o segredo para você adquirir o novo hábito, é repetição. Então é isso. Espero que você use seu Moleskine durante o dia hoje, que anote ali ideias, conceitos, pendências e coisas que vão te ajudar realmente a ter uma transformação, não apenas pessoal, mas transformação dos seus negócios também. Grande abraço.